Olá, meus amigos e amigas do LAC Cursos. Vamos hoje conhecer a resolução de número 8 aí do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. São as resoluções que esse conselho acaba editando para a melhor execução e aplicação da Lei de Execução Penal. Tá, professor, mas o que essa resolução nos traz? Traz aí a respeito da assistência religiosa nos estabelecimentos prisionais. Gente, o preso, o provisório ou o condenado, ele tem direito de ter acesso à religião. Até porque estudos demonstram que um dos instrumentos mais eficazes para ressocialização é a assistência religiosa. Acaba que muitas pessoas que cometeram crimes bárbaros acabam se convertendo e até virando aí líderes religiosos. Então, é um instrumento muito interessante de controle, de ressocialização, até para se manter também uma paz dentro do presídio. Mas vamos conhecer então como é que funcionam essas regras, né? Então, quais são os fundamentos, né, para que possa existir essa assistência religiosa? Por que não? Por que tem que ter? Por que não simplesmente falar, não tem assistência religiosa, um abraço? Porque aonde que tem esse respaldo para ter aí assistência religiosa? Primeiro, porque o Brasil é um estado laico, ele não adota uma religião oficial. Apesar de no preâmbulo da Constituição Federal trazer lá, sobre a bênção de Deus, mas na verdade é uma mera intenção, né? Enfim, vocês aprenderam com o professor Rodrigo Belmonte, de Direito Constitucional, que o preâmbulo não tem força normativa, é apenas uma diretriz, vamos dizer assim, um prefácio de boas-vindas, né? Mas, por quê? Por ser um país laico, então tem que assegurar a liberdade de crença, de consciência. Então, em nenhum momento, o Estado vai te discriminar por conta de uma religião ou por conta de você não ter religião alguma. Mas, se você tiver uma religião, você tem o direito de exercitar essa religião, essa crença. Então, é livre os cultos religiosos. A partir do momento que você se identifica com uma crença, você tem todo o direito de se manifestar, de você ir a esses cultos. Detalhe importante, obviamente, se respeitando os locais, a moralidade e tudo mais. E aí, interessante que existe também a prestação religiosa nas unidades civis e militares de internação coletiva. A própria Lei de Execução Penal garante isso, né? Unidade civil, estabelecimento prisional. Unidade militar, policial militar, ele é condenado, ele vai para o presídio militar. Imagina um policial militar sendo condenado e indo para um presídio comum. Ele é morto no outro dia, né? E, principalmente, eu falo que este é o principal, é que a Declaração Universal dos Direitos Humanos acaba aí deixando bem claro que é um direito fundamental, né? Um direito básico do ser humano ter direito à sua religião. E deixando bem claro, novamente, que a Lei de Execução Penal também traz esse direito. Resumindo, é um direito que não tem como ser afastado do sujeito ter acesso à religião. Tá, professor, quais são então os direitos garantidos ao preso com relação a essa liberdade para essa assistência religiosa? Artigo 1º, os direitos constitucionais de liberdade, de consciência, de crença, de expressão serão garantidos à pessoa do preso, observados os seguintes princípios. Então, toda essa liberdade, essa forma de expressão, esse direito de você ter acesso a toda uma crença, tem que respeitar limites. Então, esses princípios, na verdade, são limites. Olha, você vai ter, mas espera aí, respeita alguns princípios, alguns limites. Primeiro princípio, será garantido o direito de profecia de todas as religiões e consciência a agnósticos e adeptos da filosofia não religiosa. Então, peraí, você vai proferir sua religião, mas também você vai permitir que pessoas que não crêem também possam, no mesmo espaço, dicas de passagem, ele também proferir a não religião.
Então é interessante que vai ser garantido direito à religião e direito também a não proferir religião alguma. Será assegurada a atuação de diferentes confissões religiosas em igualdade de condições majoritárias ou minoritárias. Olha que interessante. Você tem direito à confissão. Confissão é o ato de você dizer, sou pecador, quero me converter, eu quero, enfim. Cada um tem um sentido, cada religião tem um sentido de confissão. Independente se tem 1, 2, 3, pouco importa a quantidade. Se existem adeptos e eles necessitam de uma confissão, vai ter acesso a isso. Agora, é proibido o proselitismo ou discriminação ou estigmatização. Mas, professor, o que é proselitismo? É aquela coisa, né, gente? Infelizmente, algumas situações em que a pessoa deixa de ser uma pessoa temente a Deus e acaba se tornando uma pessoa muito, vamos dizer, posso usar a expressão para não, de maneira alguma, ofender ninguém, mas acaba sendo muito radical. E aí, quando se fala em proselitismo, é esse radicalismo, aonde você vai tentar com toda a forma, com todo empenho, às vezes até sendo violento, para converter um grupo de pessoas para seguirem a sua causa religiosa. É aquela história. Vamos imaginar o seguinte: dentro de um presídio, um preso o chefe de uma facção que tenha se convertido, e ele resolve pegar e obrigar todos os integrantes daquela facção a se converter também, sob pena de serem mortos. Pode? Não pode. Isso não, é liberdade de crença. Então tem que ser evitado esse tipo de conduta. E quando fala assim, estigmatizar, é aquela história, você também não vai fazer da religião uma forma de coitadismo, uma forma de bullying, entre aspas, de perseguição. Não, também não pode existir isso. O cara é budista, você não vai estigmatizar esse cara. Você, em maneira alguma, você vai tratá-lo diferente dos outros, por exemplo. Não, todo mundo tem que ser tratado de forma igual. Outro princípio da assistência religiosa não será instrumentalizada para fins de disciplina correcionais, ou para estabelecer qualquer tipo de regalia. Gente, na boa, isso aqui você vai botar na sua prova isso. Você vai botar na sua prova que a assistência religiosa não é instrumento de correção e quem seguir determinada religião dentro do presídio não vai ter regalia alguma. Põe isso na sua prova. Na prática não funciona assim. Na prática, todo mundo sabe que nos presídios onde tem a chamada ala evangélica, acaba tendo certas, sim, regalias, porque é uma forma de um controle melhor. Então, muitas oportunidades, líderes religiosos vamos dizer assim, dessa ala são muito importantes para a paz dentro do presídio. E, obviamente, acaba tendo aí benefícios, sim. Mas são benefícios interessantes, porque é uma troca mútua, né? Mas, pela lei, você não pode ter isso. Não é porque está na ala evangélica, vai ter um benefício melhor que o outro, ou que você vai usar a religião como um fundamento de ressocialização, ou não, de disciplina, no sentido que, você fez errado, então você vai ficar ajoelhado ao milho e vai rezar 10 Ave Maria e 10 Pai Nosso. Também não pode fazer isso. Uma vez eu peguei um cliente, coitado, que ele pegou e foi para a ala evangélica. Aí eles tinham que acordar cedo, rezar, não podiam fumar maconha. Ele não aguentou, pegou e foi embora, porque ele apanhou. Ele chegou lá, ele apanhou dos próprios detentos. Foi pego fumando maconha na ala evangélica. Os detentos, com o seu código interno, foram lá e bateram nele e expulsaram ele da ala evangélica. Ele depois falou: pô, doutor, era chato demais ficar lá rezando. Não aguentei, não. Paciência, né? 4. A pessoa presa será assegurada de... Olá, meus amigos do LAC Cursos. Antes de você acessar essa aula, eu quero lhe chamar a atenção e fazer um convite. Venha conhecer todo o curso gravado completo do concurso do DPEM. Eu gravei
todas as legislações específicas de decretos, resoluções, com aquilo que é cobrado na prova do DEPEN, com a visão do CESP. Conheça o curso acessando aqui, faça a sua inscrição no canal LAC Cursos no YouTube, ou vai lá conhecer no site www.laccursos.com.br. Não deixe de conferir. Saibam de uma coisa, o diferencial está naquilo que ninguém está dando. Só no LAC Cursos você vai ter aí acesso a todas as aulas, de todo o conteúdo, de toda a portaria, resoluções, legislação bem específica. Isso é o diferencial para a sua aprovação. Não deixe de conferir. Espero você. Até mais.